Salam aleikum, pessoal. Vamos aqui para o tópico mais polêmico do canal. Assim, de longe, o vídeo de Aisha é o tema mais polêmico. Então vamos falar sobre ele e eu vou responder vocês de forma sincera. É verdade que o casamento aconteceu em uma idade jovem? Sim. Isso não é errado? Não. Como você justifica isso? Não justificamos. Em vez disso, declararemos os fatos. Antes de mais nada, há um equívoco de que alguns muçulmanos acreditam que Aisha tinha, na verdade, 18 ou 19 anos e não 6 ou 9 quando se casou com o profeta Mohammed, que a paz esteja com ele. No entanto, de acordo com a opinião acadêmica mais amplamente aceita, isso é incorreto. Nossa mãe Aisha, que a paz esteja com ela, mencionou ela mesma no Hadith Yassari que tinha 6 anos quando o casamento aconteceu e 9 quando foi concluído. Alguns estudiosos modernos sugerem que a idade no Hadith pode ser interpretada de forma diferente, dadas as razões de vincular alguns eventos históricos à idade de sua irmã, podendo concluir que ela era mais velha quando o casamento foi consumado. Como você pode ver, não vou entrar em muitos detalhes, pois podemos determinar a idade de nossa mãe Aisha examinando 2 hadiths. O primeiro hadith indica que ela nunca conheceu Khadija, a primeira esposa do profeta Mohammed, que a paz esteja com ele. Isso sugere que ela era muito jovem para ter conhecido Khadija ou nasceu depois da morte dela. Isso implica que ela definitivamente tinha menos de uma década, já que seu casamento ocorreu 4 anos após o falecimento de Khadija. Quanto à segunda, Aisha, que a paz esteja com ela, diz ela mesma: não me lembro de meus pais acreditarem em nenhuma outra religião além do islamismo, o que significa que ela nasceu depois do islamismo, o que indica que sua idade era mais jovem, mais precisamente. Agora vamos à pergunta. Por quê? Por quê, certo? Não vou formular a pergunta toda. Você entendeu? Esse casamento não aconteceu com base em desejos. Podemos concordar com isso? Sim. Obrigada. Por quê? Novamente, eu sempre digo isso. Se você não conhece o livro, não pode julgar sua capa. Eu nunca disse isso, a propósito, mas é verdade. O profeta Mohammed, que a paz esteja com ele, viveu em uma época em que a mulher não parecia nada mais do que uma ferramenta ou um objeto. Vou mostrar agora um trecho do filme A Mensagem sobre a época do profeta Maomé, que a paz esteja com ele, e a mentalidade geral das pessoas naquela época. Deus fez a mulher para ser a companheira adequada do homem. Ela é diferente, mas igual. Nós as compramos, alimentamos, vestimos, usamos e descartamos. As mulheres são iguais a nós. Sim, para essas pessoas, era normal estuprar, machucar e cometer adultério com mulheres. Mas para o profeta Maomé, que a paz esteja com ele, isso era errado. Ele nunca tentou agir de acordo com essas ações. Ele era eumine e nem se casou ou teve relações sexuais com nenhuma mulher até os 25 anos com sua esposa. O que é estranho, especialmente para os árabes naquela época, porque os hormônios... Exatamente, pessoal. Fazendo o primeiro comentário, né? Ele casou com 25, eu tenho 26. Hoje, o que o pessoal diz? Pra gente casar mais tarde, né? Pra juntar a grana. Naquela época todo mundo era pobre, era ferrado, os empregos eram diferentes. Você tinha mais acessibilidade a empregos, mas que pelo menos pagavam o que dava pra viver, né? Porque era a perspectiva de vida pra vida toda. Então você casava com 10, 12, 15, eu mesmo. Pergunta para qualquer avô ou bisavó de vocês aí que vocês conhecem. Com esses relatos no Brasil, né, país cristão, de novo, como eu falei no outro vídeo, as mulheres eram pegos no laço, né, como dizia. Então, assim, quando você pega uma coisa que aconteceu há 1400 anos, sendo que sei lá, 100 anos atrás, 50 anos atrás aconteceu coisas semelhantes a essas, inclusive na família de vocês, possivelmente. Aí o pessoal quer criticar, sendo que era outra região, outro povo, assim, é de uma burrice, de um mau caratismo, assim, pitoresco, cara, pitoresco. É como quando aquele cara do Brasão de Armas fala que decapitação era coisa do Islã, né? Não dizer que era do povo no total, sendo que os próprios europeus também fizeram isso aí. Então, assim, existe muita gente que é maldosa, que compartilha mentira. E os caras acreditam, eu já acreditei também, esses posts com frase do Alcorão fora de contexto e pá, sabe? Então, assim, é sujeira. Mas naquele tempo, você com 8, 9, 10 anos, você era homem, você trabalhava. Então, você casava cedo com mulher cedo, entendeu? E naquele tempo era o quê? Quando era que você se tornava homem e mulher? Quando a mulher menstruava e quando o homem ejaculava. O homem é mais ou menos ali com uns 10, 12 anos, por aí vai variar, né? Mas se baseava muito nessa questão da mulher, né? Então, quando ela menstruava, ela era mulher, não era mais criança. Né? Assim como pro judeu, quando você faz 13 anos, você é um homem, entendeu? Então, cara, são tradições, são tradições. Você vai ver coisa do Talmud lá que diz que com 3 anos pode. E ali é que é absurdo. E o pessoal não diz nada. Não, isso aí não toca no Talmud dos jujus, não, que não pode. Então, assim, e isso tá lá como uma coisa até hoje. Já essa questão aqui da Aisha não tá até hoje porque o profeta respeitava culturas. Então, na cultura do Brasil não pode, não ia fazer. Na época existia escravidão, ele libertou escravos. Se ele viesse hoje e não tivesse escravidão, tudo bem, não tem escravidão, tudo bem, até porque ele libertou escravos, né? Então assim, o pessoal, eles gostam muito de fazer anacronismo, assim como Jesus também, como eu citei anteriormente, eu tô fazendo vários vídeos uma vez, eu não sei se foi nesse ou foi no outro, mas tá aí no canal. Eu falei que Jesus também não acabou com a escravidão, acho que foi no outro vídeo. Então, cara, é a mesma coisa, cara, é a mesma coisa.
eles viveram no contexto deles, como homens da época deles. Então não adianta o pessoal querer mudar o que era daquela época, como se, nossa, não sei o que coisa horrível. Mano, era daquela época, velho, é diferente. Como todos, quero dizer, como a maioria dos homens sabe, estão no auge, começando da puberdade até os 20 anos. Apesar disso, Maomé, que a paz esteja com ele, controlou seus desejos até o casamento, embora não precisasse. A razão pela qual ele se casou com Aisha foi que esse foi um mandamento de Alá neste hadith que novamente foi narrado por nossa mãe Aisha. O profeta Mohammed, que a paz esteja com ele, disse a ela que viu um anjo 2 vezes em seu sonho carregando Aisha antes de se casarem. Depois de vê-la, ele disse, se isso vem de Alá, então deve acontecer. Por quê? Certo? Por que Alá? Existem 2 maneiras de responder a essa pergunta. A primeira é a sabedoria. Aisha, que a paz esteja com ela, era muito inteligente. Ela contribuiu muito para o Islã ao narrar mais de 2.210 hadiths, descrições sobre como o profeta Mohammed, que a paz esteja com ele, era dentro e fora de sua casa, como era seu caráter, suas ações públicas e privadas. Muitas dessas percepções conhecidas apenas por sua família próxima foram narradas por ela, oferecendo orientação inestimável aos muçulmanos. A segunda resposta é, por que não? Temos que ser justos e honestos aqui. Nenhum ateu, cristão agnóstico, tem o direito de julgar esse casamento com sua mentalidade moral de 2020. Concordo exatamente, não retiro uma palavra. Se alguém expressa suas próprias opiniões morais sobre o assunto, então é subjetivo, não é um fato, é apenas o que eles sentem. Por outro lado, o que é um fato é que as pessoas só recentemente começaram a falar sobre esse casamento entre Aisha e o profeta Mohammed, a bandeira da paz. E há 2 motivos. Primeiro, a moral das pessoas mudou e se tornou mais liberal. Segundo, os islamofóbicos se aproveitam disso e atacam a religião. Este não era um tópico oculto e só foi descoberto recentemente. Isso era conhecido por pessoas, acadêmicos, outros impérios, muçulmanos e não muçulmanos por 1400 anos. Exatamente, aí que tá a questão. Agora se tornou um problema porque a sociedade mudou. No entanto, mesmo agora, mostrarei algumas estatísticas. Mudou tanto que legalizou o namoro, né, cara? Coisa que, se você pegar as tradições bíblicas mesmo, não existe legalização. Que é um crime pior se fosse basear, botar esse relacionamento com a Aisha. Ou o pessoal namorar, seja 2 adultos, se namorar é bem pior. Pra Deus, é bem pior. Você não vai ver lugar nenhum que diz que tem que ter sexo antes do casamento. Você não vai ver, você não vai ver. Se você se arrependeu, tudo bem, mas se você continua nessas práticas, se diz cristão, muçulmano, judeu, você tá pecando. Vamos pegar o Zewa como exemplo. Hoje, a maioria declara que a idade de consentimento é 16 anos. No entanto, em 1800, não há 500 anos nem 1000 anos, mas apenas 2 séculos antes, a idade de consentimento no Zewa era de 7 anos. Tá vendo o que eu quero dizer? E você não olha para os Estados Unidos dessa forma. Tá entendendo o que eu quero dizer? Vamos para a Europa. Alguns países europeus atualmente têm uma idade de consentimento de até 14 anos. No entanto, em 1800, isso acontecia entre 10 e 12 anos. Essa era a... Tá vendo, pessoal? País, região mais avançada do mundo. Vocês conseguem compreender? Norma há apenas 2 séculos em nosso mundo. Agora imagine a norma antes do... As pessoas não entendem que essa questão de muita coisa que é vista como moral, ela é moldada. Por exemplo, a gente nasce acreditando que tal coisa é isso, mas isso aí foi ensinado, pessoal, a gente. Por exemplo, para quem veio antes do Islã, naquela região, as mulheres eram enterradas vivas. Depois o Islã foi lá e mudou. Tá entendendo? São coisas que vão mudando com o tempo, a sociedade. E são fatos históricos. Você estuda a história da humanidade, meu irmão, você vai ver que poucas coisas, exceto religiões que se baseiam no mundo abraâmico ou até em outras coisas, mas poucas coisas não vão mudar na sociedade, entendeu? Poucas coisas. O Islã não muda porque é conservador, né? Mas, assim, o profeta sempre falou, respeite a cultura daquele país, né? Então, quando as pessoas tentam difamar, mentir, meu irmão, ele se perdeu já, entendeu? Porque qualquer estudo básico o cara consegue. Eu poderia fazer um vídeo desse eu mesmo falando, mas se já tá pronto aqui, eu pego aqui, já tá traduzido, faço minhas palavras, show de bola, você tá pegando conhecimento do mesmo jeito. Século XIV. Em nossa história, não se trata de mim, se trata do conhecimento, no final das contas. Temos até mesmo membros da realeza se casando com menos de 10 anos. Quanto à época do profeta Maomé, que a paz esteja com ele, seus inimigos politeístas costumavam caluniá-lo, chamando de advogado e mágico. Eles viam todas as oportunidades de atacar sua imagem. No entanto... Tá vendo? Chamavam de mágico. Ser mágico era pior do que o casamento dele na época. Hoje, é o contrário. Você pode ser mágico. Você não pode ter esse casamento. Você consegue compreender? São situações diferentes. Eles nunca mencionaram seu casamento com Aisha porque isso era normal. Ele não foi quem propôs casamento inicialmente. Em vez disso, uma mulher chamada Karra, conhecida também por arranjar casamentos no passado, foi quem recomendou Aisha ao profeta Maomé, que a paz esteja com ele, porque isso era normal. Antes de Aisha se casar com o profeta Maomé, que a paz esteja com ele, ela já estava noiva de outra pessoa e, novamente, isso prova que isso era normal. Então, eles romperam o noivado e se casaram com o profeta Maomé, que a paz esteja com ele. Alguém pode levantar uma sobrancelha e perguntar, por que era normal que as pessoas antes de 1800 se casassem tão jovens? Eram todos arquivos PDF? Aspas. É igual, cara, é igual você pegar a escravidão na época, era normal a escravidão. Não era uma cor do outro mundo, né? Só que aqui, no caso, ela não era tratada como escrava, né? Ela tinha as responsabilidades dela como esposa e viveu uma vida... Cara, na verdade, eu já tenho um problema contrário da situação. Eu tenho um problema que hoje em dia o jovem,
Ele não tem adultização, ele tem infantilização, porque uma pessoa com 16, 17 anos é tratada como criança. Sou totalmente contra. Eu com 12 anos sabia de tudo, fazia um monte de coisa, então assim, isso aí tudo é uma forma de fazer o jovem namorar e se perverter, porque ele é inocente, ele não pode, não sei o quê. E acaba que faz tudo aí, porque é permitido, né? Ele não pode arcar com as responsabilidades. Assim, eu já acho que a sociedade hoje é que é errada. A resposta seria: bem, relaxem e não vamos tirar conclusões precipitadas. Precisamos entender que eram tempos, culturas e pessoas diferentes. Aspas. Naquela época, crianças de 6 ou 9 anos amadureciam muito mais rápido devido às Exatamente, explicou tudo que eu queria falar. dificuldades em suas vidas. Em contraste, uma criança de 10 anos hoje passa o dia inteiro jogando no celular e sua maior Idiotas, que são idiotas, né? Na infância são idiotas. preocupação é o dever de casa. Mas elas não têm culpa de serem isso. Elas não têm culpa, elas foram ensinadas assim. Era melhor antes, quando elas tinham a posição de mulher e de homem já como ativos, como ativos no sentido, não tô falando nem de relacionamento, tá? Mas estudavam mais, faziam coisas mais pra sociedade que era bom pra eles mesmo, porque a vida é dura, cara. Desculpa, a vida é dura. Às vezes o pai e a mãe protegem muito o filho, mas o pai e a mãe morrem aí, o filho vira mendigo, alguma coisa. Desculpa, pô, na geração da minha mãe, hoje é tudo mais fácil pra mim comparado, mas na época dela ela tinha que trabalhar na roça com 8 anos. E isso fez ela uma pessoa melhor que eu, isso fez uma pessoa superior a mim, até em nível de responsabilidade. Então assim, a materialidade dos fatos, ela não muda. Por isso que os mais velhos criticam os mais jovens, exatamente por isso. Elas não são Só confirmo o que eu tô dizendo. as mesmas pessoas, talvez o mesmo corpo, mas não a mesma mente. É por isso que o Islã não especifica uma idade de consentimento. Faz parte da sabedoria de Alá. Se uma idade tão específica fosse definida, não seria apropriada para todas as sociedades. Então surge a pergunta: Exatamente, outro ponto que é importante. é permitido no Islã que alguém se queise? O que seria considerado uma menina pelos padrões de hoje? Resposta curta: não, por 2 motivos. Hoje em dia, mano, se uma menina de 19 anos for mongol da cabeça, ela é uma criança pra sociedade, entendeu? Então não serviria. Hoje em dia eu vejo gente com 30 anos que diz que não conversa com a de 18 porque diz que é questionável. Por que será? Porque aquela pessoa é um mongol, né? Primeiro, as condições devem ser atendidas para que 2 pessoas se casem no Islã. Tem que haver consentimento mútuo. Além do hadith, um maçom não deve ser dado em casamento, exceto após consolá-la. E uma virgem não deve ser dada em casamento, exceto após sua permissão. E a segunda razão é que os muçulmanos devem seguir as leis do país em que vivem, desde que isso não leve ao Harã. No hadith do profeta Mohammed, que a paz... Exatamente, eu tenho que seguir as leis do Brasil se isso não atrapalhar minha vida pessoal religiosa. Então se aqui diz para ficar com a pessoa só de... Passar uma moto. Se diz para ficar com a pessoa com 18, a gente fica. Se dizer que é para ficar com a pessoa só de 30, a gente fica, né? Agora, se dissesse assim, você tem que comer carne de porco, a gente não comeria. Simples. esteja com ele. Disse que os muçulmanos serão mantidos em suas condições, exceto aquelas condições que tornam lícito ilícito ou ilícito lícito. Ou seja, a permissibilidade de se casar antes dos 10 anos de idade hoje no Islã é extremamente rara. Não apenas porque é ilegal na maioria dos países, mas também porque os indivíduos hoje em dia geralmente demoram mais para amadurecer, o que torna improvável que consintam em se casar em uma idade tão jovem. E esta foi a cereja... Principalmente nessa época agora, com tanta gente com celular e com tanto... Enfim... do bolo que Vou falar uma coisa aqui que vai ser até cancelado. cozinhamos. Alhando Lila. Esta é a realidade da nossa história. As pessoas mudam, a sociedade muda, a moral muda, mas o que permanecerá é a orientação de Alá. Exatamente, tá vendo, pessoal? Muito bom esse vídeo, muito bom, responde essa pergunta. Acho que nunca mais vou nem tocar nesse tema no canal, porque isso responde tudo e o pessoal é chato mesmo. Então é isso aí, espero que tenham gostado, deixa o like e comenta.